Imagine arriscar a própria vida para contrabandear anotações teológicas, passando por guardas armados em uma cidade super hostil. E esconder tudo isso debaixo de cestos cheios de galinhas vivas, né? Exatamente. Parece cena de um filme de espionagem, mas olha, isso aconteceu de verdade no século XVI. Nossa, é uma imagem muito forte para começar. Com certeza. E com essa imagem em mente, eu quero iniciar enviando uma saudação muito, muito calorosa a toda a nossa audiência. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos. E um abraço muito especial aos queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É uma alegria ter quem nos ouve aqui para mais uma jornada de estudo. Uma alegria enorme. Estamos prontos para mais uma daquelas conversas profundas. Pois é. E na nossa imersão de hoje, a gente vai focar nossa atenção no capítulo 9 do livro O Grande Conflito. O capítulo chamado A Luz na Suíça. Esse mesmo. A nossa missão aqui é entender como a luz do Evangelho conseguiu rasgar as trevas naqueles vales dos Alpes suíços através da vida de Ulrico Zwinglio. Uma história fascinante, aliás. Muito. Certo, vamos desvendar isso porque logo nas primeiras páginas fica muito claro que existe um padrão quase inquebrável na forma como Deus opera na história, sabe? O céu raramente escolhe as pessoas que humanamente a gente escolheria. Se conectarmos isso ao quadro geral, há uma lógica divina incrível por trás desse padrão. Conta mais sobre isso. Bom, se olharmos para a fundação da Igreja Primitiva e séculos depois para a Reforma, a gente vê que os ricos, os grandes acadêmicos, eles foram deixados de lado. Totalmente escanteados. Sim. E a pena inspirada nos revela algo profundo sobre a psicologia humana aqui. Essas pessoas de grande status estavam tão enraizadas no orgulho que tinham perdido a capacidade de ser ensináveis. Nossa, isso é muito real. Eles não conseguiriam colaborar com o humilde homem de Nazaré, né? De jeito nenhum. A glória ficaria para eles e não para Deus. O que levanta uma questão. Se essas mentes brilhantes não serviam, Deus precisava de pessoas com uma mente mais maleável, tipo os pescadores da Galileia no passado. Exato. Pessoas simples, mas que tinham espaço para aprender. O espírito de profecia explica que, quanto menos influenciadas pelo falso ensino, mais aptas elas estariam para serem instruídas. Faz todo sentido. Homens de vida humilde, livres daquela astúcia política toda. E o motivo teológico é cristalino. Ao usar instrumentos tão singelos, fica impossível dar a glória a qualquer gênio humano. A glória de Deus. Isso muda totalmente o que a gente entende por poder. E, olha, a história de Zwinglio não começa num palácio. Não mesmo, longe disso. Começa numa pequena choupana de pastor, lá no meio dos Alpes. E ele nasceu poucas semanas depois de Martinho Lutero. Que também nasceu numa cabana paupérrima na Alemanha. Pois é, a mão da providência trabalhando ao mesmo tempo em países diferentes, sem que um soubesse do outro. E no caso do Zwinglio, os Alpes foram a primeira sala de aula teológica dele. Como assim? A majestade daquela natureza imprimiu na mente daquele menino um senso muito real do poder inabalável de Deus. Não era só um cartão postal, sabe? Eu gosto de pensar nisso através de uma imagem. A mente de uma criança é como uma tela em branco, né? Uma tela pronta para ser brintada. Isso. E no caso dele, aquelas montanhas colossais pintaram o pano de fundo. A majestade de Deus já estava lá. Mas só majestade pode ser algo meio frio, distante. Exato. E aí que entra a avó dele. Uma mulher de uma fé raríssima. Ela contava histórias bíblicas que garimpava no meio de um monte de lendas da igreja. Que preciosidade. Né? Histórias dos patriarcas, da criança de Belém, do homem do Calvário. Então, enquanto os Alpes davam o tamanho do poder de Deus, as histórias da avó desenhavam os detalhes do amor. Nossa, que base pura! E isso foi o grande diferencial da vida dele. Pensa no contraste, ele foi moldado por essa pureza, muito longe da corrupção dos grandes centros. Ele já sabia quem Deus era no íntimo. Exatamente. Mas essa bolha nos Alpes não ia durar para sempre. Aos 13 anos, o pai dele o mandou para Berna. A melhor escola da Suíça na época, se não me engano. Sim, e foi lá que ele deu de cara com a máquina religiosa operando com força total. Dominicanos e franciscanos viviam numa disputa comercial pelo povo. Usando relíquias, imagens, e eles logo notaram o Zwinglio. Sim, ele tinha um talento absurdo para oratória,
pra música. Eles tentaram arrastar o garoto pro convento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque, pensando bem, para um garoto de uma choupana, ser recrutado por uma ordem rica não pareceria uma oportunidade de ouro. Pareceria, mas era uma armadilha. A inspiração nos lembra do caso de Lutero, que quase se perdeu enterrado numa cela de convento. Verdade. Mas por que os monges queriam tanto o Zwinglio? Porque eles não estavam nem aí para a espiritualidade dele. Eles viram aquele jovem talento como uma ferramenta de marketing mesmo. Ferramenta de marketing no século XVI? Pois é, a música e a poesia atraíam multidões, e multidões significavam cofres cheios. Era a mercantilização dos dons de um adolescente para bancar a ociosidade deles. Eles queriam literalmente monetizar o garoto, mas o pai dele descobriu. Ainda bem, né? O pai ordenou que ele voltasse para casa na mesma hora, quebrando o encanto. E aí depois ele vai para Basileia e conhece o professor Wittenbach. O Wittenbach. Ele ensinava grego e hebraico. Foi aí que Zwinglio ouviu a ideia que iria revolucionar a Suíça, que a morte de Cristo é o único resgate para o pecador. Único, e isso é um divisor de águas. Total. A mensagem inspirada destaca que ele decidiu se submeter à Bíblia como regra única. Ele abandonou a ideia de que a igreja ditava o significado do texto. Escritura ensina por si mesma, como ele dizia, né? Isso. E olha que detalhe histórico fascinante. Zwinglio declarou que nunca escreveu uma palavra a Lutero. Sério? Nenhum contato? Nenhum. Isso prova que eles eram guiados pelo mesmo Espírito Santo de forma independente. Não foi uma conspiração política. Sensacional. Mas essa clareza logo foi testada. Em 1516, Zwinglio é chamado para ser pregador num convento de Einsiedeln. O verdadeiro epicentro das superstições na Suíça. Para quem nos ouve entender a gravidade, tinha uma imagem da Virgem Maria lá que diziam fazer milagres. E na porta do templo estava escrito: aqui se pode obter remissão plenária dos pecados. Uma verdadeira indústria de turismo religioso, né? Pessoas da França, da Alemanha, todas indo lá comprar perdão. E como ele lida com isso? Ele simplesmente sobe no púlpito e diz para toda aquela multidão que Deus não estava mais ali do que em qualquer outro lugar. Ele teve muita coragem. Muita. Ele destruiu a ilusão de que obras, roupas brilhantes ou peregrinações compravam favor divino. E detalhe, o salário dele vinha das ofertas desses peregrinos. O que é fascinante aqui é a integridade dele. Ele não se vendeu. É tipo um gerente de vendas que ganha por comissão, pegar o microfone da loja e gritar que o produto mais caro é uma fraude e que os clientes devem ir embora. Nossa, é a analogia perfeita. Ele sabia que ia destruir a própria renda. E destruiu. As ofertas despencaram. Mas ele ficou feliz com isso. E a reação do povo lá em Einsiedeln foi muito dividida. A Pena Inspirada descreve isso tão bem. Para alguns, foi uma decepção amarga. Decepção? Mas ele estava dando a graça de graça. Pois é, mas a natureza humana acha mais fácil pagar um padre do que mudar o próprio coração, sabe? Rituais mecânicos não exigem mudança de caráter. Ah, entendi. É mais confortável comprar a salvação. Exato, mas para outra classe de pessoas foi como água fresca no deserto. Elas aceitaram a luz com uma alegria imensa e voltaram para casa espalhando a verdade. E essa bravura preparou ele para o palco principal Zurique, a cidade mais influente. Mas a recepção lá foi bizarra. Bizarra é pouco. Os líderes eclesiásticos basicamente disseram para ele focar só em arrecadar dinheiro. Sim, cobre dízimos, aumente a renda dos doentes e a pregação você terceiriza. Deram um manual de cobrador de impostos pro cara. E o que ele fez? Escutou, agradeceu e fez o oposto. Ele começou a pregar o evangelho de Mateus inteiro, conectando o povo direto à fonte. E aí a coisa ferve. Porque Roma mandou um monge italiano chamado Sansão para vender indulgências na Suíça. A famosa economia de comprar perdão para bancar o luxo papal. Sansão extorquia os camponeses pobres, prometendo o céu. Só que Zwinglio bateu de frente com ele. Denunciou a prática com tanta força que o Conselho de Zurique expulsou Sansão sem ele vender um único perdão. Bateu onde mais doía para Roma, nos cofres. Então, o que tudo isso significa? Enquanto a cidade comemorava, veio uma provação horrível. A Grande Peste de 1519. A Grande Morte. O próprio Zwinglio ficou à beira da sepultura, né? Chegaram a anunciar a morte dele. Mas ele sobrevive.
e volta a pregar com uma força de outro mundo. A perspectiva da morte muda tudo. Sem dúvida. A Empês relata que a peste abriu os olhos do povo. Na beira do túmulo, um papel com selo papal não serve para nada. Ilusões desfeitas em segundos. Sim, a única âncora real era o sacrifício de Cristo. A dor preparou a terra do coração daquelas pessoas. E Zurique mudou. A criminalidade caiu. Mais claro, o sistema revidou e armou uma armadilha. O famoso debate em Bade. Um debate armado para ser letal. E o Conselho de Zurique proibiu o Zwinglio de ir, porque já tinha fogueiras queimando reformadores por lá. Ir a Bade era entregar a cabeça na bandeja. Então, Oecolampadius e Haller foram representar a reforma. Isso levanta uma questão importante, o contraste entre os dois lados. O Dr. Eck, de Roma, tinha roupas ricas, joias e usava insultos e costumes da igreja para argumentar. E os reformadores? Modestos, roupas simples. E o Oecolampadius, muito calmo, apelava só para as escrituras. Mas e o Zwinglio, isolado em Zurique? É aqui que entra a cena do começo. Os estudantes de Bade anotavam tudo escondido. Ameaçados de morte, bom lembrar. Exato. E à noite passavam as anotações para Zurique usando aqueles cestos de vime cheios de aves vivas na cabeça. Fingiam ser vendedores de galinhas. Contrabando de teologia. Zwinglio lia de madrugada, escrevia as respostas geniais da Bíblia e mandava de volta nas mesmas cestas. A pompa de Roma desbancada por bilhetes debaixo de galinhas. É sensacional. É que declarou vitória. Óbvio, porque tinha o apoio do governo e gritava mais alto. Mas os frutos mostraram outra coisa, né? Com certeza. O raciocínio calmo do Oecolampadius, abastecido pelas cartas do Zwinglio, convenceu cidades inteiras. Berna e Basileia se declararam pela reforma depois disso. O percurso desse homem é inacreditável. Desde os Alpes até bater de frente com impérios. A inspiração mostra que homens humildes, com a Bíblia acima do dinheiro, mudam a história. Não com arrogância, mas com um coração transformado. Sabe, eu fico pensando aqui numa analogia. A verdade da palavra de Deus é como um rio subterrâneo lá nos Alpes. Bonita imagem. Durante séculos, tradições humanas tentaram concretar por cima desse rio pedras de dogmas, lajes de ganância, indulgências. Parecia tudo bloqueado. Mas a água viva sempre acha uma rachadura, né? Exato. E quando homens corajosos como Zwinglio decidiram cavar até a fonte das Escrituras, esse rio rompeu e virou uma cachoeira imparável que lavou a Suíça e saciou milhares de almas. Eu fico maravilhada com isso. Uma representação fiel do poder irreprimível da graça de Deus. Nenhuma barreira humana segura. E isso nos deixa com um pensamento muito provocativo para encerrar nossa imersão de hoje. Qual? Pensemos naqueles peregrinos de Enziedon. Se hoje oferecessem para nós a rota fácil, tipo comprar a paz de espírito terceirizando a nossa fé para rituais mecânicos e líderes, versus a rota dolorosa de sondar a Bíblia diariamente por nós mesmos, encarando nossas falhas de orgulho no espelho do texto. Nossa, é profundo. Qual dessas rotas nós teríamos a real coragem de escolher na nossa vida hoje? É o tipo de reflexão que arranca a gente da zona de conforto, expõe o que a gente valoriza no íntimo mesmo. Pois é. Com esse desafio ecoando, a gente encerra a nossa jornada de estudo. Muito obrigado a toda a nossa audiência que nos acompanhou. Continuemos buscando a luz da palavra com o coração aberto. Que as águas desse rio quebrem as pedras do comodismo. Até a nossa próxima exploração.